Meus caros, vou gravar aqui um vídeo para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vem falando a respeito do RISC-V. Então a gente está usando o projeto, esse aqui, ó, Shahir Sajid, lá no GitHub, vocês podem ver o link aí. Fazer o clone, né? Quando vocês fizerem o clone, a estrutura de diretórios vai ser essa daqui, tá? Com exceção desses arquivos. Esses arquivos são os vídeos que eu estou gravando agora. E esse ODS aqui é uma planilha que já já eu vou abrir ela para vocês verem aí um dos programas de exemplo que está rodando no RISC-V. Então aqui, dentro desse Git, é disponibilizado tanto o IP do RISC-V, do core e de alguns periféricos, tá? Ele disponibiliza aí um GPIO, que é padrão Arduino Leonardo, uma UART, então a gente consegue fazer transmissão de UART, inclusive esse programa aqui que a gente vai rodar o código, ele faz uso da UART, tá bom? Bom, então é só fazer o clone desse projeto, aqui está a explicação com mais detalhes. É um core de RISC-V que aceita as ISAs RV32I e também a RV32F. Isso que é bastante interessante, né? E aí aproveita dessa modularidade que é o carro-chefe aí do RISC-V, né? Para resolver às vezes um problema simples, eu preciso de uma arquitetura tão complexa que vai gastar área, vai ter um custo, tanto na compra, né, daquele chip quanto em energia gasta, né? Então eu faço o mínimo possível necessário para mim. Não há padrão na microarquitetura. Esse projeto aqui é um pipeline de 4 estágios, tá? Então esses detalhes estão descritos aqui, ó. Pipeline de 4 estágios, tá? Existem arquiteturas, microarquiteturas aí desenvolvidas em 5, 6, 7 estágios. Eu já li papers de nenhum estágio não é um pipeline, basicamente é uma máquina de estado gerenciando toda a execução das instruções. Então isso aí é uma escolha que vai influenciar muito na performance, né, no desempenho do processador. Então vamos lá. Como que nós vamos proceder? Vou abrir aqui o quartzo, tá? Então o meu aqui já está listado o RISC-V, tá? Abrindo aqui pela hierarquia de arquivos, a gente teria aqui, ó, quartzo DE10, e aí aqui eu tenho o QPF. Esse arquivo QPF aqui é o arquivo de projeto, tá? Então se eu abrir pelo quartzo esse arquivo, é justamente o que eu vou abrir aqui. Então aí temos o projeto. O projeto ele está usando parâmetros e aí permite a gente mudar certas características do projeto através de interface gráfica, sem eu precisar editar realmente os Verilogs. Isso também é bem interessante, tá? Então, se eu abrir aqui o RISC Core, a gente tem aqui, né, a descrição do sisteminha em si, né? Eu tenho o RISC-V em si, tem uma PLL instanciada e tem alguns outros módulos que são os GPIOs, tá? Bom, então aqui é o projeto Verilog do hardware, da microarquitetura que implementa o RISC-V. Mas o RISC-V é um processador, né? Então eu vou gravar ele na placa, beleza, eu tenho um hardware, mas eu preciso rodar um código, rodar um programa, senão ele não tem razão de existir. Como que é feito isso? Então o projeto aqui, ele também disponibiliza aqui em Code alguns códigos, tá? Que eu vou mostrar já já, de exemplo, de utilização do RISC Core implementado. E aqui em main init, desculpa, aqui dentro de código mesmo, libs, algumas bibliotecas em C que já vão fazer parte do toolchain. O que é o toolchain? O toolchain é uma cadeia, né, como o próprio nome diz, é uma cadeia de ferramentas
que te disponibiliza uma API ali para você desenvolver código para uma determinada plataforma. Então, eu estou no meu desktop eu uso uma plataforma x86, o GCC aqui, que é um compilador C, ele vai compilar para mim a plataforma x86. Então, se eu quiser compilar um código para uma outra plataforma, eu tenho que usar esse outro toolchain, né, que a gente chama de fazer o crossover, tá? Eu fazer compilação para uma outra plataforma. Então, esse cara aqui, ele já liberou esse toolchain pra gente. Então, basicamente, o toolchain, ele tem essas bibliotecas, essas pastas aqui. Tem uma série de bibliotecas C feitas para a utilização do RISC-V. Aqui, ele libera um programa main.c. Esse programa main.c ele tem uma série de exemplos, cada um utilizando aí um recurso diferente do RISC-V. Então essa parte aqui é comum, basicamente é uma configuração do assembler, tá? Aqui são os includes da pasta, lá, por exemplo, ele usa o stdlib, só que o stdlib do toolchain RISC-V, não é o stdlib padrão que está no meu sistema, porque aquele stdlib ele é feito na plataforma x86. Essa daqui, ó, ele vai incluir daqui de dentro. Desculpa, útil não, aqui em sys, ele vai incluir daqui, e aí eu vou ter não está aqui dentro. Então onde que está isso aqui mesmo? Pior que eu não me lembro onde que está isso aqui. Desculpa, o toolchain está aqui, ó. O toolchain eu copiei para cá, ó. Então o projeto libera isso, eu que quis copiar para cá, eu copiei aqui dentro de apps, RISC-V 64, aqui eu coloquei o toolchain. Então aqui eu tenho as libs, tá? Lá tem o GCC, que vai compilar para RISC-64, não é para a plataforma x86. E aqui eu tenho as bibliotecas, tá? No caso aqui é stdlib, né, que é a biblioteca padrão, aí vai estar aqui dentro. Tá? É só procurar aí que a gente conseguiria achar isso daí. Então vou mostrar para vocês como que isso é feito. Então voltei lá na pasta do projeto. Então eu tenho esse main.c, né? O programa que eu vou compilar aqui é um programa que implementa um filtro de média móvel para processar um sinal, tá? Então eu tenho um sinal ruidoso, eu quero suavizar, né? Arrancar um pouco o ruído. Então, ó, o programa é esse aqui, ó. Ele usa float justamente porque a gente vai compilar o RISC-V, né, com o ISA RV32i e a extensão F, que são os pontos flutuantes, de 32 bits. Então eu passo uma série de valores, é uma série temporal, tá? Isso aqui é um sinal que tem ruído. E aí eu faço a filtragem através de um filtro média móvel. E aí eu imprimo isso na serial. É feita uma série de gambiarras aqui, porque o float são 4 bytes, mas tem uma codificação padronizada no I3E754. Não é 4 bytes separados, é 4 bytes funcionando como um grupo. E a interface UART ela foi feita para transmissão de bytes apenas. Então não tem como eu fazer essa transmissão de um grupo de 4 bytes, mas que eles funcionam como um todo, em 1 byte apenas. Então é feito uma gambiarra aqui para eu conseguir mandar isso byte a byte. É como se eu fizesse uma codificação byte a byte do float. Aí eu recebo isso no computador. A gente vai receber isso no serial monitor aqui, ó. Já já a gente vai ver. E aí eu consigo fazer a decodificação, tá certo? Bom, então é isso. Eu vou compilar esse código utilizando o GCC do toolchain fornecido, tá? Ao invés de eu digitar os comandos, o autor do projeto também já disponibilizou esse makefile aqui, ó. O que é esse makefile? Então, makefile, quem usa a plataforma Linux já vai estar acostumado. Basicamente, é uma série de instruções para o compilador, quando eu quiser compilar qualquer coisa. Então, às vezes eu preciso compilar um programa para Linux, é fornecido ali um makefile com as instruções de como que o compilador deve proceder, ou eu posso montar o meu makefile.
E aí basta eu executar o make dentro desse diretório, que a gente vai fazer isso já já, ó. Ó, dentro desse diretório aqui, ó. Basta eu executar o make, que aí ele vai rodar o makefile. O makefile é isso aqui, ó. O que tem dentro do makefile? Então o makefile tem as instruções de como que o compilador vai compilar o código. Que código? Esse. Então, por exemplo, ó, eu estou dizendo para ele que é para usar esse ISA, RV32IF, extensão de ponto flutuante. Se não tivesse isso, ele ia tentar implementar esse código sem instruções de operações aritméticas de ponto flutuante. Para ser sincero, não sei nem se ele ia conseguir fazer isso. Por quê? Porque o código utiliza de float. Tá? Mas o projeto do RISC-V, a microarquitetura já prevê isso daí. Então estou passando esse tipo de informação. Outra coisa que eu estou passando é aonde está o toolchain, ou seja, quando eu executar o makefile, ele vai querer saber onde está o GCC para compilar para RISC-V, então essas informações estão sendo passadas aqui. Então vamos executar o make, ele vai cuspir aqui o que ele fez, tá? Então ele compilou, ele gerou um X, esse X ele é feito nessa pasta aqui, ó. Main init. Então aqui eu tenho um X. Esse X também é um arquivo de texto, que é justamente o código de máquina em hexadecimal do programa que a gente gerou. Tá? Então olha lá, é um programa de 7 kilobytes mais ou menos, tá? O bin aí, tá? O bin, 7 kilobytes, 7.740 bytes, aqui 7,7 kilobytes. A gente vai passar para a memória esse X, tá? A gente vai gravar isso na memória da FPGA. E aí junto com o bitstream do nosso RISC-V, é como se eu já fizesse o processador com o programa gravado na memória. Então aí eu já consigo rodar isso daí. Como que eu mudo isso no Quartz? Então no Quartz, ó, eu vou usar esse cara aqui, ó, dentro de Tools. Platform Designer. Então, Tools Platform Designer, como o código do Verilog está parametrizado, eu consigo fazer modificações por aqui, ó, no IP, tá? Eu vou abrir aqui o SystemQsys, né, que o autor criou esse SystemQsys aí, e aí a gente consegue utilizar essa plataforma. Tudo que é parametrizado está aqui. Então eu consigo fazer mudanças no clock, mudanças no core do nosso processador em si, tá? Por exemplo, aqui que eu consigo fazer, se eu não quiser utilizar a extensão de ponto flutuante, eu posso mudar por aqui. Olha lá, ó, M-Extension, tá? Aqui a M-Extension div também, e aqui o F-Extension. Então, por exemplo, eu posso desmarcar aqui a extensão de ponto flutuante. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um código que vai ser uma microarquitetura, né, que vai contemplar apenas o RV32I e vai usar muito menos recursos da FPGA. Mas como a gente vai rodar o código mais completo que utiliza instruções de ponto flutuante, eu tenho que deixar aqui. E aqui no caso eu tenho a memória. Tá? Então dentro da memória, se eu selecionar aqui, clicar com o botão direito, vier aqui em Edit, tá? Eu consigo passar justamente o ponto X, esse cara aqui, ó. Então, ó, não sei se está dando para ler aí, tá? Mas é justamente esse caminho, ó, barra home, ó, Dutra, work quartz, barra home, ó, Dutra, work quartz, RISC-V main init, RISC-V main init, e aí o arquivo sys on chip memory 2.0.x, tá? Então é isso que eu estou passando aí. Beleza? Então, posso vir, né, pelo caminho aqui e selecionar lá, ó. Tá? Aí eu vou dar um finish aqui, vou dar um generate HDL, ou seja, ele vai incluir esse ponto X no bitstream que vai para a nossa FPGA. Então, olha lá, eu vou gerar. Então, ele vai gerar esse bitstream aí. Então, close,
Finish. Preciso recompilar novamente, tá certo? Quando eu fizer mudanças ali é interessante que eu recompile, tá? Então, vou deixar recompilando aqui, vai demorar aí um pouquinho, tá? Em torno aí de uns 4 minutos, 4 a 5 minutos. Bom, enquanto isso vamos falar um pouco mais do projeto, né? Então, pessoal, ó, são 4 exemplos. Esse exemplo utiliza a extensão do ponto flutuante. Eu posso comentar ele aqui, ó, e usar um outro exemplo. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, esse aqui é o mesmo que eu tinha feito algumas modificações. Deixa eu tirar ele daqui para não atrapalhar. Eu tenho alguns outros exemplos aí de utilização do hardware, tá? A utilização do LCD, então, por exemplo, esse código aqui, ó, se eu descomentá-lo, ele é para utilizar o LCD, tá? Eu não precisaria da extensão F para rodar esse código, mas não é ele que a gente vai estar rodando, beleza? Depois eu posso fazer a compilação desse cara e tentar rodar. Bom, então esse aqui é o que a gente está rodando. Esse aqui calcula pi, ó, ele também utiliza float, então ele também precisa da extensão, tá? Então ele calcula pi e joga na UART. Então toda vez que a gente jogar na UART, a gente vai estar vendo aqui, ó, como que isso é feito? É uma boa pergunta, como que isso é feito? Então aqui, ó, a gente tem a FPGA, né, a nossa Max 10 rodando na plaquinha aqui 10. E essa plaquinha aqui nossa, ela funciona somente como um copia e cola de UART. Então, por exemplo, a FPGA, o projeto do RISC-V, ele utiliza o padrão Arduino Leonardo. Então esse socket aqui e esse socket aqui é padrão Arduino Leonardo. Se eu tivesse um Arduino Leonardo, eu podia simplesmente plugar ele ali, já seria pino compatível com a interface UART do Arduino Leonardo. Como eu não tenho o Arduino Leonardo, a gente tem essa plaquinha aqui, né? Esse processador é um Atmega, justamente o mesmo Atmega do Arduino Leonardo, e a gente tem aqui duas interfaces UART. Uma está conectada na USB, que vai mandar a informação para o computador, que vai aparecer aqui, ó. Tá? Agora eu preciso ter uma outra interface UART, que é essa daqui, que comunica com a FPGA, para receber os dados. Tá? Então a gente está fazendo isso por esses 3 fiozinhos aqui, ó. Tá? O preto é o GND, o branco e o cinza ali é o RX-TX. Então a FPGA vai mandar o dado, esse dado vai chegar aqui, vai ser processado aqui no processador e ele vai ser copiado na UART, que está ligado no USB. E disso daqui vai vir para o computador. E aí a gente vai receber os dados aqui. Então vamos lá. Vamos ver se já compilou. Ainda não. Tá? Ele utiliza aí uma porcentagem já um pouco considerável da FPGA, por isso que ele demora para fazer o placement e o routing. Né? Quem já fez sistemas digitais comigo sabe mais ou menos como é que a FPGA funciona. Então a gente tem a bitstream, que depois vai ser gravada. Depois que você compilar ali, vai ser gerada uma bitstream. Mas essa bitstream já contém todas as informações, tanto do circuito em si que é gerado, que é a síntese, quanto da onde ele será colocado na FPGA e como ele será roteado, que é o placement e routing, que a gente chama. Tá? Então a bitstream contém todas essas informações, além no caso aqui nosso, daquele ponto X, do nosso ponto X, que é o código de máquina do programa aí que faz a filtragem. Tá? Então já está aqui quase finalizando. Pronto, 100%. Então olha lá, utilizou 15% da nossa FPGA em termos de elementos lógicos, tá? Em torno de 2% dos registros dedicados, então já é uma porcentagem considerável. E de memória, ó, 32% dos bits de memória, dos blocos de memória dedicados da FPGA.
Então basta agora eu gravar na placa. Então vou gravar aqui na placa, ó. Vou gravar aqui na placa. Gravei, sucesso. Tá? Vou fechar aqui. E aí, olha lá, ele já cuspiu as informações. Tá? Se nós abrirmos o código aqui, ele não fica executando o código em loop. Esse loop aqui é só para não terminar o programa, mas o programa mesmo é essa função aqui que ele executa uma única vez. Tá? Então ele vai printar LPF, que é o Low Pass Filter, e os dados, que é o processamento, né, do filtro de média móvel desses dados de entrada. Tá? Se nós quisermos ver aqui de uma forma mais fácil, eu já criei aqui o Excel desse cara. Tá? Então olha lá, ó. Deixa eu... Ó. Então aqui eu tenho a curva azul é justamente esses pontos. Eu copiei daqui e criei uma coluna. E a curva verde é a saída. Tá? A saída vai ser essa função aqui, Low Pass Frequency, ela faz a filtragem e já printa esses dados lá na UART. E aí vai chegar pra gente aqui. Ó. Por padrão, o reset foi mapeado nesse pino aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. O reset foi mapeado aqui nesse pino. Então toda vez que eu apertar o reset, o programa vai ser executado de novo, que é o que acontece aqui, ó. Não apertei ainda, ó. Quando eu apertar, a gente vai ver esses dados mexendo. Ó, os dados mexendo. Em algum lugar aqui, ele não mostra todos os dados, mas é só a gente vindo aqui no scroll bar, ele vai estar impresso, inclusive, o nosso LPF, aqui, ó, LPF, ele começou daqui, ó. Então, daqui para baixo, eu copiei todos esses dados, colei aqui, e aí é a curva verde. Então, a gente vê que tem uma suavização do ruído. Então, a arquitetura está funcionando. Inclusive, aqui eu não vou mostrar para vocês agora, mas eu já rodei esse mesmo código usando o toolchain nativo x86 da minha máquina, tá? E eu cheguei nos mesmos resultados. É claro que tem um leve problema aí de resolução, porque essa arquitetura é 32 bits e a arquitetura x86 na minha máquina é x86-64. Então a gente tem um probleminha de resolução. Bom, mas é isso. Quer ver? Ó, vamos tentar rodar o programa do Pi. Ó, vamos rodar o programa do Pi aqui agora. Ó, mesma coisa, ó, deixei esse programa aqui, tá, dentro do nosso C. Vou rodar o Makefile. Deixa eu só tirar isso daqui, que pode atrapalhar a nossa visualização aqui, ó. Vou rodar o Make, ó, para rodar aquele Makefile, só que agora ele vai estar compilando isso. Então vamos lá, Make, rodou. É um programa menor, tá? Ele sempre gera essa informação aqui, ó. Esse X agora é diferente. Olha lá, o PIN está com 3.6, antes estava com 7.7. Ele já é do novo programa. Então, se eu vier aqui no Quartz, vier aqui no Platform Designer, abro o QSys, tá? Aí eu poderia, né? É que tá sempre apontando para o mesmo lugar aqui, tá? Então não preciso entrar aqui, ó. Tá sempre apontando para o mesmo arquivo, mas o make já sobrescreveu. Então esse X aqui já é o novo X, tá? Então basta eu mandar generate HDL, generate, para ele adicionar esse novo X ao bitstream que vai ser gravado na FPGA. Então já foi, ó, finish, aí eu preciso recompilar. Recompilo. Vai demorar um pouquinho novamente, tá?
Na verdade eu falei que aqui a gente vai calcular o π e não vai, tá pessoal? Desculpa, o π eu já estou declarando a constante ali com 5 casas decimais e na verdade o código só está imprimindo isso como uma string na nossa UART com 2 casas decimais. Tá? Então a gente deve ver lá 3.14 no nosso terminal. E aí de novo, né, utilizando o nosso teste aqui. Então, o RISC-V ele está rodando como um hardware dentro da FPGA que está executando o código binário que a gente compilou do programa em C. Nesse caso aqui agora vai ser somente imprimir aquele float 3.1415.9 como uma string de 2 casas decimais. Então ele vai imprimir 3.14. E ele vai fazer o quê? Essa FPGA está conectada aqui, o RISC-V foi mapeado os pinos com a FPGA para ser pino compatível com o Arduino Leonardo. Nessas posições a gente tem a UART. Ele transmite pelos fios, chega nessa placa, por essa UART aqui, passa pelo processador nativo aqui, ele imprime, que esse é o código que está rodando aqui, tá? Ele copia e cola o que chega dessa UART. Então chega nessa UART, ele copia isso, cola na outra UART, que é a que vai para o USB, e aí chega aqui no nosso Serial Monitor. Tá, eu vou limpar esse cara aqui. E vamos esperar compilar, e aí a gente roda o programa do 3.1415 aí, do Pi. Bom, enquanto está compilando aí, pessoal, só lembrando que o projeto, né, é daqui. Não vou ter tempo de editar esse vídeo, depois eu até posso editar e cortar esses tempos de compilação, mas hoje não vai dar tempo não. Então só lembrando que o projeto é esse projeto aí do Shahir Sajid, tá? Então o RISC-V, que já passou pelos benchmarks, ele implementa a RV32i, a RV32F. E ainda tem, né, as extensões aí do M, né, que é o multiplicador e o divisor. Tá, para o RV32i, eu ter multiplicador nativo em hardware, tá, que é o M. Então tá tudo isso daí funcionando já dentro da microarquitetura de 4 estágios do pipeline. Vou voltar aqui no quarto. %, vou gravar na FPGA. Beleza, tá? E aí agora vamos abrir o nosso terminal. E aí ele está imprimindo o valor de π, ó. The float value is... Aí aqui está tendo um probleminha de codificação, tá? É por causa do programa que foi implementado aqui. Isso aqui deve estar lendo como byte ou como char, tá? Mas aí ele está imprimindo o valor de π, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Depois qualquer dúvida é só procurar a gente